Bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe sua casa, Deus abençoe os seus negócios. O desejo do meu coração é que onde você colocar as suas mãos com temor de Deus, prospere. Que Deus abençoe muito, é um prazer grande estar entrando aí na intimidade do seu lar para considerarmos na palavra de Deus. O livro de Provérbios, o próprio nome diz, são provérbios, pequenas falas com grandes significados, proferidas por um homem que recebeu a inspiração do céu. Deus, a palavra no ambiente bíblico é ungiu. Deus ungiu a Salomão com uma inteligência e uma sabedoria extraordinária. Deus deu a Salomão uma capacidade diferente de colocar as coisas no lugar certo. E é impressionante como que algumas palavras proferidas há 3.000 anos atrás, como que tem tanta valia para nós hoje em dia. Você sabe que há uma diferença entre uma nação que teme ao Senhor e uma nação que despreza os princípios de Deus. Então eu quero começar por aí, eu quero começar dizendo que a curva no nosso país pagão está mudando. Nós estamos deixando de ser uma nação pagã para nos tornarmos uma nação temente a Deus. O número de brasileiros que têm entendido a mensagem da Bíblia Sagrada e deixando de cultuar o pau, a madeira, a pedra, o ferro, para cultuar ao Criador dos céus e da terra é excepcional. É claro que a nossa nação começou cultuando pau, cultuando madeira. O símbolo dos grandes cultos nacionais eram árvores frondosas de dia e lua de noite. Não. Isso não vai levar, isso vai levar a uma defraudação terrível. Depois vieram então lá da Europa, do velho continente, vieram os idólatras de Lisboa e trouxeram a santaria. E aí já chegaram aqui fincando em nosso solo a cruz. A cruz nunca foi o símbolo do cristianismo. Eu não estou falando mais de religião, agora eu estou falando de história. A história ensina, pergunta a qualquer estudioso dessa área, inclusive incluindo todos os padres nacionais, pergunta a eles. Nunca foi o símbolo do cristianismo. A cruz foi o símbolo de um exército, um exército ferrenho que estuprava mulheres, assassinava crianças e queimava cidades inteiras, financiados por grandes empresários, os cruzados. A cruz é símbolo daquela turma lá. O cristianismo nunca teve por símbolo a cruz. Ao contrário, no cristianismo, a cruz é maldita. No cristianismo, a cruz é símbolo de maldição. A cruz no cristianismo é rejeitada. Olha, para mexer com cruz no cristianismo e diante da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para mexer com cruz, a coisa era tão séria que tinha que ser fora dos limites da cidade, para que a cidade não fosse contaminada. Morte de cruz, coisa terrível, terrível. Jesus passou morte de cruz porque ele levou sobre si a condenação de toda a humanidade. Olha o peso disso. Olha o peso disso. Então vieram aí com mais símbolos pagãos, afastando mais os homens de Deus. Aí vieram também, trazidos à força, foi uma covardia terrível, vieram também os africanos. E os africanos trouxeram então os seus símbolos lá das matas, dos montes, dos vales, os seus símbolos do fundo das águas. E foi mais aterrorizante ainda. Mas os tempos vão mudando, a mente vai se tornando liberta pelo conhecimento, o tempo vai passando e o conhecimento vai ganhando espaço e de repente alguém pensa, mas não é isso um pedaço de pau?
eu estou conversando com um pedaço de pedra? Estou conversando com mármore polido? Eu estou conversando com gesso esculpido? Não. Eu estou conversando por obras feitas pelas mãos dos homens? Não. Não quero mais. Não quero mais. E quando se fala de Aparecida, dá licença. Colocar um país como tendo seu defensor, uma personagem que nem se tem certeza que existe. Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, é fruto de uma lenda. Isso é história de pescador. E aqui entre nós, a mamãe de Jesus é preta ou branca? Se ela for uma negra, então vá lá. A Aparecida está na direção certa, mas o que nós vamos fazer com a Nossa Senhora de Lourdes? E se a mamãe de Jesus for branca? Então a de Lourdes está na direção certa. E o que nós vamos fazer com a negra Aparecida? Agora, alguém vir dizer que a mamãe de Jesus ora é branca e ora é negra, isso não é religião. Isso é querer se dar bem com todo mundo. Isso é querer fazer uma gracinha lá para os africanos e uma gracinha para os europeus. E esqueceram dos índios, dos sofridos índios brasileiros, que estão no caminho da dizimação. Tinha que arrumar mais uma aí. Isso não está certo. Isso dá para fazer política com isso. Brincar com a alma das pessoas com isso, não. A alma é eterna, é céu ou inferno. A responsabilidade de indicar um caminho para uma alma seguir, isso aí é muito sério, que também envolve o São Jorge. O São Jorge já foi tido como santo. Um dos meus avós, o Jorge era padroeiro dele. O meu avô desiludiu-se completamente, foi aí. Porque ele estava fiado no Jorge. E vai o Papa me caça o Jorge. Eu não sei se você está informado, isso é da época do meu avô. O Jorge deixou de ser santo. O Jorge não é mais santo, ele foi caçado pela própria Igreja Católica que o instituiu. Uma hora a Igreja Católica falou que ele tinha prerrogativa de ouvir você e falar com Deus, ele era mediador, e outra hora a Igreja falou que ele não era mais. O Jorge não é mais mediador. Eu acho um absurdo ainda a Igreja Católica que caçou o Jorge manter uma ou outra igreja de São Jorge aberta, recebendo ofertas e preces. E ele lá no altar, recebendo oferendas e culto. Isso é charlatanismo, porque foi o próprio Papa que falou que ele não é mais santo. Se ele não é mais santo, tinha que ser removido daqueles altares e aquelas igrejas todas dedicadas a outro, pelo menos. Mas olha, essas historinhas todas que trazem revolta, inteligência do sofrido povo brasileiro, essas historinhas todas estão acabando, estão perdendo a força. Por quê? Porque o povo esclarecido está resgatando a sua liberdade, entendendo os princípios da Bíblia Sagrada. A Bíblia hoje está aberta diante de todos e aquele que lê a Bíblia conhece a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe muito. Se você não tem uma Bíblia nem onde comprar, fala comigo, me manda uma carta, me escreve, me conta a sua história. É com muita alegria que eu e o grupo que me apoia, nós vamos lhe enviar uma Bíblia de presente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Porque espera-se que a criança foi consagrada no ventre. Então, a hora de se consagrar o seu filho, a hora boa de consagrar o seu filho ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a hora boa de consagrar a criança é exatamente naquele momento que você descobre que a esposa está grávida. Assim que descobriu a gravidez, já há vida. A Bíblia garante que desde o ventre o Senhor Deus já nos chama pelo próprio nome. A Bíblia Sagrada garante que desde o ventre o Senhor Deus já tem um plano escrito sobre cada um de nós. Então você descobriu a vida ali no ventre, então consagra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A criança sai do ventre, então vence aquele período muito importante do resguardo, vem à igreja e é apresentado ao Senhor. Esse é o primeiro ritual da nossa religião. O segundo é o batismo,
que eu expliquei por que a criança não deve ser batizada e sim apresentada. O batismo é um ritual importante na nossa religião, está escrito, não vamos esquecer, quem crer e for batizado será salvo. Se você entrou na obediência da fé, aceitando Jesus, continua na obediência da fé, submetendo-se às águas do batismo. Você precisa descer às águas do batismo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O terceiro ritual da nossa religião, não nesta ordem, mas eu vou deixar o quarto por último, o terceiro ritual da nossa religião é o sepultamento. Então, já até mencionei sobre a passagem do pastor Olavo Paiva esta semana, com o enterro digno. O sepultamento, o culto fúnebre, está prescrito na Bíblia Sagrada. Então, ninguém deve ser sepultado de qualquer maneira, ninguém deve ser despedido deste mundo de qualquer maneira. Torna-se muito importante, é bíblico, é um ritual da nossa fé, torna-se muito importante toda aquela cerimônia para o enterro, constando de um culto, onde deve haver, como todos os cultos, a palavra, deve haver o louvor e deve haver a oração. Não pelo que morreu, mas a Deus, dando graças pela vida que Ele teve, e a nós que ficamos aqui com a saudade, entregando os nossos corações aos cuidados do Espírito Santo de Deus. E por fim, o quarto ritual da nossa religião, e a nossa religião tem 4, é a ceia do Senhor, o que estamos celebrando hoje. A ceia representada pelo cálice e pelo pão. Agora, olha o detalhe, nós acabamos de ler. Por 3 vezes, no texto que lemos, aparece a expressão, em memória de mim. Portanto, é memorial. O pão é memorial. O cálice é memorial. O suco da uva, ao ser ingerido, ele tem sabor de suco de uva e continua, ao engoli-lo, suco de uva também. O pão, ele continua pão ao ser comido, ao ser digerido, com sabor de pão, porque afinal de contas, é pão. A ideia de que você não pode mordê-lo, porque é corpo de Cristo, se morder... Não, nós não somos canibais, nós somos crentes em Jesus Cristo. Aliás, o pão, ele deve ser extremamente mastigado. O pão deve ser mastigado como os médicos mandam que se mastigue todos os alimentos. Os médicos defendem que quando vamos nos alimentar, não devemos engolir as coisas de qualquer maneira. Quanto mais mastigadas, melhor. Um doutor muito querido, ligado à nossa igreja, ele inclusive gosta de dizer, olha meu bispo, o estômago não tem dentes, só tem dente na boca. Mastiga bem antes de engolir o alimento, porque metade da digestão começa na nossa boca. O pão precisa ser mastigado, não só por indicação médica, é o primeiro argumento, mas também por indicação espiritual. Estes são os cultos regulares de nossa igreja, e você é bem-vindo com a sua família, todos os domingos, às 10 da manhã, também às 7h30 da noite, e que Deus te abençoe.